de Enoque. No universo das Escrituras, poucos personagens são tão enigmáticos quanto Enoque. Ele aparece subitamente em Gênesis, num tempo anterior ao dilúvio, cercado por uma linhagem marcada pela morte, mas ele próprio não morre. A Bíblia diz: simplesmente andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Uma linha misteriosa que mais esconde do que revela. Quem foi esse homem que não conheceu a morte? Porque Deus o levou sem que experimentasse o fim comum a todos os demais. E o mais intrigante, porque sua história se estende em livros que ficaram fora da Bíblia tradicional, mas que sobreviveram como ecos persistentes em diversas tradições antigas. Enoque foi o 7º descendente de Adão, bisavô de Noé. Viveu em um tempo em que a terra começava a se corromper profundamente. Mas ele, diferentemente dos homens ao seu redor, desenvolveu uma comunhão tão íntima com Deus que foi trasladado, levado aos céus sem passar pela morte. No entanto, segundo o livro de Enoque, ele não apenas foi levado, ele foi testemunha, foi escriba, foi mensageiro. Nos textos apócrifos atribuídos a Enoque, ele é descrito como alguém que recebeu visões celestiais. Foi conduzido por anjos entre as moradas divinas e escreveu tudo o que viu. Ele fala dos vigilantes, os anjos que desceram à terra e corromperam a criação. Relata o nascimento dos Nefilins, os gigantes, filhos de uma união proibida. Denuncia o pecado dos céus e da terra, mas também proclama a esperança do juízo, da restauração e da vinda gloriosa de um ser celestial, a quem ele chama de Filho do Homem. Essas narrativas foram profundamente influentes nos séculos que antecederam Jesus. Elas moldaram a expectativa messiânica, o conceito de julgamento final e a ideia de recompensa eterna. Fragmentos do livro de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, comprovando sua importância nas comunidades judaicas antigas. Para os primeiros cristãos, Enoque não era um estranho. Ele é citado na Epístola de Judas. Profetizou também Enoque, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1:14. Sua figura inspirou os autores do Novo Testamento e foi reverenciada como alguém que tinha visto o fim desde o princípio. Mas com o tempo, sua memória foi obscurecida. O Enoque bíblico ficou restrito a uma breve menção. O Enoque profético foi descartado pelos concílios. E ainda assim, sua mensagem continua viva, especialmente agora, quando os sinais que ele descreveu parecem ressurgir com intensidade nos nossos dias. Esta introdução é um convite a reencontrar Enoque, não apenas como personagem histórico, mas como profeta dos céus. Um homem que atravessou as dimensões, escreveu verdades eternas e foi escolhido para revelar os segredos que Deus quis manter ocultos. Até o tempo certo. Talvez este tempo seja agora. Capítulo 1. Os vigilantes e a queda dos anjos. A missão dos vigilantes imagine um tempo esquecido pela história, um período anterior ao dilúvio, onde o céu e a terra ainda mantinham uma comunicação direta. Nesse cenário de pureza e ordem, Deus envia à terra um grupo especial de seres celestiais, os vigilantes. Esses anjos não eram comuns. Eles foram designados para uma função sagrada: observar a humanidade, auxiliar silenciosamente o desenvolvimento dos homens, manter a harmonia da criação. Não deveriam interferir diretamente, apenas vigiar. Mas com o tempo, o olhar se tornou desejo, e o desejo, rebelião. O pacto no Monte Hermon eram 200, liderados por um anjo poderoso chamado Semjaza. Eles romperam com o propósito divino. As filhas dos homens, belas e encantadoras, despertaram neles um anseio incontrolável. Não bastava observar, eles queriam possuir.
Então, em um ato de total rebelião, esses anjos desceram à terra e reuniram-se no alto de uma montanha sagrada, o Monte Hermon. Ali, fizeram entre si um pacto terrível. Juraram que todos tomariam esposas humanas e que nenhum trairia a aliança. Com esse ato, o sagrado foi profanado. A terra, até então sob proteção, se tornou palco de um drama espiritual sem precedentes. Azazel e os segredos proibidos. Uma vez entre os homens, os vigilantes começaram a transmitir conhecimentos celestiais que não foram autorizados a compartilhar. O mais rebelde entre eles, Azazel, tornou-se símbolo dessa corrupção. Ele ensinou os homens a forjarem espadas, lanças e escudos, o nascimento da guerra. Revelou também o uso de metais preciosos e pedras encantadas, despertando a ganância e a vaidade. As mulheres ensinou os encantos da maquiagem, os segredos dos cosméticos e dos adornos, criando as primeiras formas de manipulação pela aparência. Outros vigilantes ensinaram feitiçaria, astrologia, encantamentos e mistérios dos céus. A humanidade, que antes caminhava em simplicidade, agora era conduzida por desejos desordenados, paixões violentas e arrogância espiritual. O nascimento dos Nefilins, das uniões entre os vigilantes e as mulheres humanas, nasceram seres híbridos e monstruosos. Os Nefilins, gigantes com força sobre-humana, intelecto avançado e uma fome que nada saciava. Inicialmente, esses seres governavam os homens como deuses, mas rapidamente tornaram-se tiranos, dominavam, escravizavam e destruíam. Quando não havia mais o que comer, devoravam os animais, depois os homens, depois uns aos outros. O mundo mergulhou em um caos sem precedente. Os rios foram manchados de sangue, as plantações queimadas, o céu se calou. O que era um paraíso em construção tornou-se um campo de horror e decadência. A intervenção divina, mas o Altíssimo não estava cego. Do trono celestial, Deus observava o avanço da corrupção. Os gritos dos oprimidos chegaram aos céus. A criação inteira clamava. Então, Deus ordenou aos seus arcanjos mais poderosos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, que descessem à terra. A missão era clara: julgar os vigilantes, prender os rebeldes e restaurar a ordem. Azazel foi o primeiro. Acorrentado por Rafael, foi lançado em uma caverna escura no deserto de Dudael, coberto por pedras afiadas, onde permaneceria até o dia do juízo final. Senjasa, tomado pelo medo, viu seus filhos gigantes caírem em guerras fratricidas. E um por um, os demais vigilantes foram capturados, aprisionados em abismos sob as montanhas e selados com condenações eternas. A luz que um dia os guiou foi retirada para sempre. Enoque, a testemunha do céu no meio de todo esse colapso, Deus levantou um homem justo, Enoque, descendente de Sete, pai de Matusalém. Ele andava com Deus. Não apenas vivia com retidão, mas era íntimo do Altíssimo. Por isso, os céus o escolheram como testemunha dos julgamentos e mensageiro da revelação. Enoque foi levado pelos anjos em espírito para as alturas celestiais. Ali viu os tronos, os anjos, os livros de juízo. Assistiu à queda dos vigilantes e ouviu os clamores de seus espíritos aprisionados. Eles pediam perdão, imploravam clemência, pediram a Enoque que intercedesse por eles. Mas a resposta foi dura: não haverá perdão para os que corromperam o céu e a terra. As consequências eternas. Pecado dos vigilantes ecoa até hoje. O que começou com um desejo proibido gerou destruição em cadeia. Os Nefilins morreram, mas seus espíritos malignos permaneceram na terra. São os demônios, segundo Enoque, seres errantes, famintos, sedentos por corpos humanos para habitar. Eles são a herança da rebelião angelical.
E o conhecimento que os vigilantes trouxeram está vivo até hoje. Guerras, manipulação genética, astrologia obscura, feitiçarias, controle pelas imagens e pelo desejo. Nada disso é novo. Tudo tem origem naquela primeira queda. O livro de Enoque, por séculos escondido, reaparece agora como um alerta. Aquilo que foi silenciado por gerações está sendo desenterrado nos últimos dias. O alerta profético para os últimos dias. Capítulo 1 do livro de Enoque não é uma lenda. É uma chave profética, um mapa do passado que aponta diretamente para o futuro. Segundo o próprio texto, nos últimos dias, os mesmos espíritos que agiram no passado voltarão com força total. As nações serão enganadas, líderes serão influenciados e muitos seguirão as mesmas paixões que arruinaram os anjos. A diferença é que agora a humanidade tem uma escolha. Enoque nos deixa uma advertência. Vigiai, porque os tempos se aproximam. O que foi esquecido está sendo revelado. O que foi escondido está sendo iluminado. E agora que você conhece a verdade, é impossível fingir que ela nunca foi dita. Capítulo 2. Os Nefilins e a corrupção da terra. A concepção proibida. Quando o céu invadiu a terra estava ainda em seus dias primitivos, quando o céu foi violado por uma decisão jamais autorizada. Os vigilantes, anjos, enviados por Deus para zelar pela humanidade, se apaixonaram pelas filhas dos homens. No Monte Hermon, eles selaram um pacto sombrio. Não era apenas um juramento de amor, era uma conspiração contra a ordem do Altíssimo. Dessa união nasceria algo antinatural, híbrido, monstruoso. Os Nefilins, filhos da transgressão, frutos de uma semente que nunca deveria ter sido plantada. Nefilins, gigantes em estatura, terror em essência. Os Nefilins não eram apenas grandes em tamanho, eram entidades de poder descomunal, inteligência avançada e instinto predatório. Segundo o livro de Enoque e os ecos, em Gênesis 6:4, esses valentes da antiguidade começaram a dominar a terra, impondo medo, violência e adoração forçada. Inicialmente, vistos como deuses, passaram a ser temidos como tiranos. As cidades surgiram em torno de sua presença. Os homens, fascinados, ofereceram sacrifícios, ergueram monumentos e passaram a imitá-los. Mas logo os Nefilins tornaram-se insaciáveis. Consumiam tudo: plantações, animais, recursos. E, quando nada mais bastava, começaram a devorar homens. Os próprios que haviam os idolatrado foram transformados em presa. Azazel e os segredos do abismo, enquanto os Nefilins espalhavam destruição, seus pais, os vigilantes, ensinavam à humanidade artes que jamais deveriam ter sido reveladas. Azazel, em especial, corrompeu os homens ao lhes ensinar como forjar espadas, fabricar escudos e criar ornamentos que alimentavam o orgulho e a vaidade. Outros ensinaram encantamentos, astrologia, sinais do céu, alquimia, feitiçaria, cosméticos e o domínio de ervas para propósitos impuros. A beleza foi sexualizada, a ciência foi deturpada. O conhecimento que deveria servir ao bem passou a servir à dominação. O que deveria edificar passou a destruir. O caos espiritual se tornou visível na cultura, na natureza, nos relacionamentos e até no clima da terra. Uma terra gemendo em agonia, a terra, segundo Enoque, geme. Literalmente, ela sofre sob o peso do sangue inocente derramado. Os clamores dos homens, das florestas destruídas, dos rios contaminados, subiram aos céus. Essa não era mais a terra que Deus havia criado. Era uma paródia corrompida do Éden, uma cópia distorcida moldada pelas mãos dos vigilantes e pelos pés brutais de seus filhos. A cada geração, os homens se tornavam mais perversos.
A natureza se revoltava. As constelações se desequilibravam. Os animais se deformavam. Tudo estava em desordem. Foi nesse cenário apocalíptico que o Criador decidiu que não suportaria mais. Mas antes do juízo haveria uma mensagem. E para isso, ele levantaria um homem. Enoque, o justo em meio à perversão. Enoque não era como os demais. Ele andava com Deus. Não se deixou seduzir pelos falsos deuses, pelos gigantes, pela feitiçaria ou pelo luxo. Ele observava, chorava e orava. Deus o tomou para si, não como punição, mas como preparação. Enoque seria conduzido aos céus para ver com os próprios olhos o que nenhum outro homem havia visto. Os bastidores do juízo divino, as dimensões ocultas da criação, o destino dos vigilantes e o fim dos nefilins. Ele seria o profeta da intercessão, o escriba da verdade, aquele que revelaria aos homens e aos anjos o que estava por vir. Os espíritos dos nefilins, a maldição que não morre. Quando os nefilins foram finalmente mortos, seja em guerras, seja por castigo divino, algo ainda mais terrível aconteceu. Seus corpos caíram, mas seus espíritos permaneceram. E como não tinham lugar no céu nem no inferno, passaram a vagar pela terra. O livro de Enoque os chama de espíritos malignos, espíritos sem paz, perturbadores, sedentos por corpos e por repetição dos pecados de seus pais. São eles, segundo a tradição, os primeiros demônios, onde há possessão, obsessão, destruição, vícios inexplicáveis e maldade intensa. Ali estão os ecos dos nefilins. Eles são a maldição que não morre, que atravessa gerações, que assombra os homens nos dias atuais. As sombras nos nossos dias. Seria exagero dizer que os nefilins ainda atuam hoje? Muitos diriam que sim, mas os sinais são familiares. Uma humanidade obcecada por tecnologia, sem freio moral, guerras incessantes, adoração ao corpo, à violência, ao prazer descontrolado. As mesmas trevas retornam sob novas roupagens. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Nos dias de Noé, os nefilins caminhavam entre os homens. Nos nossos dias, talvez seus espíritos nunca tenham partido. O alerta de Enoque ressurge com urgência. O tempo está se repetindo e a corrupção da terra é, mais uma vez, um prelúdio de juízo. Capítulo 3. O juízo dos vigilantes e a intercessão de Enoque. Clamor dos céus. A sentença está prestes a ser proferida. Terra estava contaminada, os homens corrompidos, os nefilins descontrolados. Mas foi o céu que primeiro clamou por justiça. Os santos anjos, os que permaneceram fiéis ao Altíssimo, olharam para a criação e viram nela uma sombra do que fora. Eles sabiam, a rebelião dos vigilantes não podia ficar impune. Deus, em sua soberania, não agiu imediatamente. Ele esperou. E quando o tempo chegou, decidiu julgar os que abandonaram sua glória. Os nomes dos principais transgressores são registrados: Semiasa, o líder do pacto no Monte Hermon; Azazel, o corruptor da humanidade; e outros como Armaros, Cocabel, Baraquel. Eles não apenas desobedeceram, eles ensinaram a rebelião. O céu os convocou para julgamento. Mas antes da sentença final, algo surpreendente ocorreu. Eles pediram misericórdia. Um pedido impossível. Os vigilantes buscam intercessão, os vigilantes, tomados pelo terror da condenação iminente, decidem fazer algo inédito. Pedem a Enoque, o homem, que interceda por eles diante de Deus. Eles, seres celestiais, agora rogam àquele que um dia consideraram inferior. Enoque, o justo, é abordado pelos vigilantes, que estão em desespero. Suas palavras são registradas com pesar. Vai e suplica por nós ao Senhor do Universo,
pois não podemos falar nem levantar nossos olhos ao céu por causa de nossos pecados. 1 Enoque 13:4. É o reverso do Éden. Se antes o homem clamava aos céus, agora os anjos caídos imploram a um homem. Enoque, obediente ao seu chamado profético, se afasta deles e entra em comunhão profunda. Ele ora, jejua, escreve suas súplicas. Então, é levado mais uma vez ao trono do Altíssimo, onde nenhum orgulho sobrevive. A cena que Enoque descreve ao ser levado diante do trono de Deus é aterradora e majestosa. Uma montanha de fogo, multidões de anjos em adoração, relâmpagos e vozes que tremem o universo. Ali, diante do Eterno, ele lê o pedido dos vigilantes. Mas a resposta do Altíssimo é clara, firme e sem apelação. Jamais obterão paz. Desde agora nunca mais verão os céus. A sentença foi decretada. Seus filhos, os gigantes, serão destruídos. Vocês que ensinaram injustiça à humanidade, terão suas obras apagadas. 1 Enoque 14:4-7, resumo. A oração de Enoque é ouvida, mas não será atendida. O céu não negocia com a rebelião. Deus afirma que eles sabiam o que faziam. Eles escolheram descer, eles corromperam o sagrado e agora estão proibidos de retornar ao lugar de onde caíram. A prisão cósmica, correntes de trevas até o grande dia. Resposta de Deus vem acompanhada de ação. Os vigilantes serão acorrentados e lançados em regiões abissais, onde permanecerão até o dia do juízo final. Azazel, em particular, é separado dos demais. Ele é lançado num deserto escaldante e será coberto de pedras cortantes, símbolo da dor que causou a criação. Esses abismos são descritos como lugares de escuridão total, montanhas de fogo e mares de lava. Não é o inferno final, mas uma prisão temporária, um tártaro, como mais tarde será chamado por Pedro em sua epístola, 2 Pedro 2:4. É ali que os anjos caídos, os que transgrediram limites eternos, aguardam o juízo do grande dia. O mesmo dia que ainda virá sobre toda a terra. Enoque, entre dois mundos após entregar a sentença divina, Enoque retorna. Ele encontra os vigilantes abatidos, prostrados, cobertos de medo e silêncio. Nenhuma palavra é dita. Eles sabem, o céu falou e nada mais pode ser feito. Enoque então escreve tudo o que viu e ouviu. Seus livros, compostos por centenas de visões e revelações, serão preservados para gerações futuras, escondidos por um tempo, mas jamais esquecidos aos olhos do Eterno. Seu papel não foi apenas de escriba. Ele foi testemunha ocular da justiça divina, profeta do trono, intercessor frustrado e porta-voz da verdade. Uma advertência para os últimos dias, ó, que os vigilantes fizeram, e o que sofreram como consequência, não é apenas um relato antigo. É uma advertência profética. Judas, o irmão de Jesus, escreveu: "E aos anjos que não guardaram sua dignidade, mas deixaram sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia." Judas 1:6. O mesmo espírito de rebelião continua vivo no mundo. O desejo de ultrapassar limites sagrados, de buscar poder proibido, de rejeitar a ordem divina, tudo isso reaparece nas gerações dos homens. E o mesmo juízo está reservado para os que seguem esse caminho. A palavra foi escrita, mas não ouvida. Livro de Enoque foi ocultado, silenciado, relegado ao esquecimento. Mas sua mensagem permanece. Deus julga, Deus ouve e Deus fala. Enoque viu, escreveu e testemunhou. No próximo capítulo, acompanharemos as viagens celestiais que Enoque realizou após esse episódio. Veremos o que ele descobriu nas moradas dos justos e dos ímpios, nos reinos das estrelas, nos limites da criação
e como tudo isso aponta para o Filho do Homem que virá em glória. Capítulo 4. As viagens celestiais de Enoque. Homem que foi levitado para o invisível. Após sua missão como intercessor junto ao trono do Altíssimo, Enoque não retorna imediatamente à vida comum. Deus, em sua soberania, decide revelar-lhe os segredos do universo, para que ele os escreva como testemunho para gerações futuras. Anjos vêm buscá-lo, não em sonho, mas em espírito e carne, e o conduzem por caminhos que desafiam as leis naturais. Ele se torna o primeiro homem a cruzar os limites visíveis da criação, a visitar reinos celestiais, abismos espirituais e dimensões ocultas. Sua missão agora é maior: ver e relatar tudo o que foi escondido desde os dias da fundação do mundo. Primeiro céu, os portais do leste e os ventos do tempo. Primeira parada de Enoque é o céu inferior, o mais próximo da terra. Ali, ele vê os 4 grandes portais do firmamento, por onde entram os ventos, as chuvas, o orvalho e as tempestades. Cada vento tem um guardião, cada estação um decreto. Os portais estão associados aos ciclos do tempo, às estações, ao ritmo da vida. Nada é acidental. Até os ventos e as nuvens obedecem comandos celestiais. Enoque entende que tudo está ordenado por leis invisíveis, desconhecidas pelos homens. Ali, ele também vê os anjos encarregados dos elementos. Uns controlam o fogo, outros os oceanos, outros ainda a geada e os trovões. A natureza é governada por uma administração invisível. Segundo céu, o lugar das estrelas, caídas mais acima, Enoque é levado a um lugar de profunda escuridão. É o segundo céu, onde anjos rebeldes, não os vigilantes, mas outros, foram aprisionados em cadeias. Eles esperam o juízo como feras acorrentadas no limiar do universo. Aqui, ele aprende que existem diferentes ordens de rebeldia, e cada uma possui seu próprio destino. Nem todos os anjos caídos interagiram com os humanos. Alguns transgrediram de outras formas. Este céu sombrio é um lembrete do rigor da justiça divina e da vastidão do mundo espiritual. Terceiro céu, os jardins eternos e o lugar dos justos a seguir. Enoque contempla um contraste glorioso: o paraíso, um jardim resplandecente, repleto de luz e vida, muito além do Éden terreno. É um lugar de árvores de frutos eternos, fontes de águas vivas e cânticos celestiais. Ali habitam os espíritos dos justos que partiram em santidade, à espera da ressurreição final. Eles estão em paz, confortados, ouvindo os decretos do Altíssimo. Enoque reconhece figuras da antiguidade que não foram corrompidas pelo mundo. No centro do jardim está a árvore da vida, cujo aroma perfuma até os céus superiores. Os anjos aguardam, pois seu fruto é reservado para os eleitos no fim dos tempos. Este é o destino reservado aos fiéis. Um lugar real, não simbólico, visto com os próprios olhos do profeta. Quarto céu, o lugar da morte e do julgamento em contraste. Enoque também vê o lugar dos ímpios. É um vale profundo e sombrio, onde os espíritos dos perversos aguardam a condenação. Ele descreve câmaras espirituais separadas, uma para os justos, outra para os pecadores, outra ainda para os martirizados. Cada alma está ciente do seu destino. Algumas aguardam o julgamento com esperança, outras com terror. Enoque entende que a morte não é o fim. É apenas uma passagem para um estado intermediário, onde o espírito espera pela ressurreição, para a vida ou para o juízo. Quinto céu, os observadores das estrelas. No quinto céu, Enoque presencia os anjos astronômicos, os que governam os corpos celestes, sol, lua, estrelas e constelações.
Eles registram os ciclos com precisão perfeita e mantêm o equilíbrio dos movimentos celestes. É aqui que Enoque recebe revelações sobre o calendário sagrado, que difere dos sistemas humanos. O Sol rege o calendário divino, 364 dias, exatos, e não a Lua, que fora corrompida pelos ensinamentos dos vigilantes. Essa revelação tem implicações profundas para a adoração, as festas e os tempos proféticos. O desvio do calendário é, segundo o livro de Enoque, uma das causas da apostasia nos últimos dias. Sexto céu, as hostes de glória e os anjos. Intercessores neste céu, Enoque vê milhares de anjos que não têm cessado dia e noite de adorar ao Eterno. Eles são os intercessores angelicais que apresentam diante do trono os clamores dos homens justos, das viúvas, dos órfãos e dos inocentes perseguidos. Eles registram cada lágrima, cada súplica, cada injustiça. O céu está atento. Aqui, Enoque também vê os anjos da criação, os que moldaram os céus, os que cantaram na fundação da terra. Ele contempla suas formas gloriosas, cheias de fogo e luz. O universo, compreende Enoque, é sustentado por louvor e ordem e não por acaso. Sétimo céu, diante do trono de Deus, por fim, Enoque é conduzido ao mais alto dos céus, o sétimo céu, onde está o trono do Altíssimo. Um lugar onde o tempo não existe, onde o silêncio é adoração, onde a glória é tão intensa que nenhuma palavra humana pode descrever. Ali, ele vê o ancião de dias, o santo dos santos, rodeado por miríades de anjos, querubins e serafins. O trono é de fogo. A voz de Deus é como um oceano de trovões e sua face é oculta por luz inatingível. Ao lado do trono está o Filho do Homem, figura messiânica que será revelada no tempo certo. Ele receberá o poder, o juízo e o reino. Enoque o vê antes mesmo de sua encarnação na terra. Ele é glorioso, compassivo e terrível ao mesmo tempo. Homem que viu tudo e retornou, Enoque retorna à terra, carregando não apenas revelações, mas o peso do invisível. Ele escreve tudo o que viu. Seus livros, diz ele, são para os justos e eleitos dos últimos dias. Eles conterão os segredos do céu, os avisos do juízo e a esperança da salvação. Poucos crerão nele, muitos o ridicularizarão, mas suas palavras permanecerão como um farol profético para gerações futuras. Capítulo 5. O Filho do Homem e o Juízo Final. Mistério. Revelado. Quem é o Filho do Homem? Durante sua ascensão ao sétimo céu, Enoque contempla uma figura enigmática ao lado do trono do Altíssimo. Ele é chamado de Filho do Homem, o eleito, o justo, o que nasceu do princípio antes que o sol e as estrelas fossem criados. Este ser é humano em forma, mas divino em glória. Ele é eterno e, ao mesmo tempo, semelhante aos homens. Sua presença inspira reverência entre os anjos, e dele é dito: este é o Filho do Homem que possui a justiça e com quem habita a justiça. Ele julgará os reis e os poderosos. 1 Enoque 46, 1-4. Enoque compreende. Esta figura tem um papel central no plano divino. Ele será o juiz final, o redentor dos justos e o destruidor dos impiedosos. Ele não é um anjo, ele não é um mero homem. Ele é o instrumento final do julgamento de Deus. O trono está preparado. O juízo dos grandes e pequenos, a cena que Enoque descreve, ecoa fortemente o que João mais tarde veria em Apocalipse 20. Milhares de anjos em pé, tronos sendo dispostos, livros sendo abertos. Diante do Filho, do Homem, todos os poderosos da terra serão convocados. Nenhuma coroa, nenhum exército, nenhum título salvará os reis, os governantes e os corruptos da condenação que se aproxima. Todos os tronos terrenos serão desfeitos. Os rostos dos
Opressores escurecerão, serão lançados ao tormento, pois negaram o nome do Senhor dos Espíritos. Enoque 62, 3, 6. O juízo será visível e inquestionável. Cada alma será confrontada com seus feitos, e o Filho do Homem separará os justos dos injustos, como um pastor separa ovelhas e bodes. A vindicação dos justos. Glória aos humilhados. Para os justos, o juízo não será um momento de terror, mas de vindicação. Eles que foram perseguidos, esquecidos, martirizados e caluniados, finalmente serão exaltados. O Filho do Homem os reconhecerá publicamente diante de todo o céu. Eles receberão vestes de glória, terão seus nomes inscritos no livro da vida dos justos e herdarão reinos eternos. Naqueles dias, os eleitos sentarão em tronos gloriosos e a luz eterna habitará com eles. 1 Enoque 62, 14. É a promessa da ressurreição da justiça, do reinado dos fiéis, do consolo eterno. Deus não esquece os seus, e o Filho do Homem será seu defensor. A ira do ungido, a destruição dos ímpios, mas para os ímpios, especialmente os que oprimiram os justos, o juízo será fogo e condenação. O Filho do Homem virá com espada, com fogo consumidor e com palavra que destrói. As obras dos ímpios, suas mentiras, seus pactos ocultos, suas corrupções, serão expostas diante de todos e serão lançados em abismos eternos. Naquele dia, os pecadores e os ímpios serão reunidos e consumidos diante da face do justo, e nenhum deles escapará. 1 Enoque 63, 10. Este juízo não é apenas individual, mas estrutural. Sistemas, impérios e religiões que se opuseram à verdade cairão. Babilônia, Roma, os tronos do anticristo, todos ruirão diante do Filho do Homem. Filho do Homem antes de Jesus, uma profecia esquecida é. Aqui que a relevância do livro de Enoque se torna extraordinária. Séculos antes de Jesus nascer, Enoque já profetizava a vinda de um Messias glorioso, não apenas como um Salvador, mas como juiz e rei celestial. O próprio Jesus se identificou com essa figura. Em Marcos 14:62, quando questionado pelo sumo sacerdote, ele diz: "Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu." É uma citação direta do livro de Enoque. Um livro que, curiosamente, não fazia parte do cânon judaico oficial, mas era conhecido entre os essênios e os primeiros cristãos. O Novo Testamento não apenas conhece Enoque, ele confirma suas visões, uma esperança e um alerta para os últimos dias. Filho do Homem ainda virá. Sua aparição será como o relâmpago que rasga os céus. Ele virá com poder e grande glória, como Enoque e João viram, e com ele virá a restauração de todas as coisas, mas também o fim da iniquidade. Para os que esperam sua vinda, esta é a bendita esperança. Para os que zombam dela, é o começo do fim. Enoque escreveu: "Aos justos será dada paz, mas aos ímpios vergonha e destruição eterna, pois o Filho do Homem julgará cada alma segundo os seus caminhos." 1 Enoque 69:27. Um chamado para despertar. O capítulo termina com Enoque conclamando as futuras gerações a se prepararem, a reconhecerem o Filho do Homem antes que ele apareça nos céus, a abandonarem os caminhos de corrupção e orgulho, a buscarem a justiça e a fidelidade. Enoque, profeta do passado, fala ao presente com urgência. Ele virá. Estejam prontos. Capítulo 6. O Apocalipse de Enoque. A visão do tempo do fim. Em meio à vastidão celeste, Enoque é levado pelos anjos a uma dimensão onde o tempo não segue o ritmo da terra. Ali, os eventos futuros se desenrolam diante de seus olhos como um pergaminho sendo aberto. Ele vê o início e o fim, o alfa e o ômega. Um anjo o aponta para a terra e diz:
O que verás agora é o tempo da consumação, quando os homens serão provados como nunca antes. E então a visão começa. Guerras, terremotos, pestes, fome, sinais nos céus, falsos, messias e enganos espirituais em escala global. Era o Apocalipse, o fim de uma era e o nascimento de um novo mundo. O levantar dos reinos de trevas, Enoque vê reinos surgindo do abismo, nações dominadas por potestades invisíveis, reis que recebem poder não de homens, mas de entidades caídas. Esses impérios possuem tecnologia avançada, controle sobre as massas e promovem uma falsa paz global. Porém, em sua essência, são instrumentos da rebelião original. Um desses reis, mais temido que os outros, é chamado de o Enganador, pois virá com palavras doces e soluções para todas as crises da terra. Multidões o aclamarão. Mas por trás de sua aparência está o espírito dos antigos Nefilins, o mesmo DNA da corrupção ancestral. O selo dos eleitos. No meio do caos, Enoque vê um grupo de pessoas distintas. Elas não se curvam diante dos poderes do mundo, não adoram ídolos, não negociam a fé. Em suas testas há uma marca invisível para os homens, mas evidente aos anjos, o selo do Deus vivo. Esses são os eleitos. Serão perseguidos, caluniados, isolados, e muitos serão mortos. Mas em seus espíritos arde uma chama que não se apaga. Eles mantêm viva a esperança, o temor de Deus e a verdade do Filho do Homem. O próprio Enoque os reconhece. São aqueles pelos quais escrevi estas palavras. A ira dos céus então, Enoque contempla algo aterrador. Os céus escurecem, os astros mudam de curso, as estruturas da terra se rompem. Deus já não retém mais o juízo. 4 anjos, postados nos cantos da terra, recebem ordem para soltar os ventos da destruição. O primeiro libera pestes incuráveis. O segundo agita os mares, afundando cidades. O terceiro seca os rios e multiplica a fome. O quarto faz cair fogo do céu. Mas ainda assim, muitos não se arrependem, continuam em rebelião. Enoque chora. Um anjo lhe diz: eles escolheram servir aos deuses antigos. Agora colhem o fruto de sua idolatria. O retorno dos espíritos imundos, como em um eco do passado, Enoque vê os mesmos espíritos dos Nefilins antigos retornando à terra. Eles não possuem corpos físicos, mas se manifestam por meio de possessões, pactos e tecnologias ocultas. Enganam os homens com sinais, milagres e aparições espirituais. Muitos pensam que são alienígenas ou mestres ascendidos, mas na verdade são os demônios gerados pela união proibida entre os anjos caídos e as filhas dos homens. Seu objetivo é o mesmo: dominar, corromper e impedir o plano do Altíssimo. A reunião dos justos, no meio da tormenta, Enoque vê uma cena de beleza indescritível. Anjos reunindo os justos dos 4 cantos da terra. São trazidos para um refúgio secreto, preparado desde os tempos antigos. Lá eles são protegidos do juízo que consome o mundo. Recebem vestes brancas, corações renovados e visões gloriosas do trono de Deus. Muitos são simples, pobres, desconhecidos pelos grandes. Mas no céu são considerados como reis. Um anjo anuncia: estes verão a vinda do Filho do Homem com glória e grande poder. A queda das potestades. Enquanto os justos são selados e protegidos, os poderes do mundo começam a ruir. Reinos entram em guerra. O enganador é desmascarado. Seus aliados o traem. Uma grande batalha se inicia, não apenas física, mas espiritual. Os anjos do Altíssimo combatem as legiões dos caídos. Miguel, o príncipe das hostes celestiais, aparece com espada de fogo. Em cada canto da terra,
portais espirituais são fechados, demônios são aprisionados e as obras da escuridão são consumidas pela luz. O trono de fogo e o juízo final Enoque então vê o trono de glória. Ao redor dele, milhões de anjos. Diante do trono, todos os mortos ressuscitam. Cada homem, mulher e espírito será julgado. Os livros são abertos. Cada pensamento, cada ato, cada palavra será examinada. O Filho do Homem está no centro. Os justos à direita, os injustos à esquerda. Uns entram para a eternidade, outros são lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Não há escapatória, nem desculpas, apenas justiça. O novo céu e a nova terra e então, após o julgamento, Enoque vê a criação sendo refeita. A terra antiga desaparece. O mal é removido. Um novo mundo surge, sem morte, sem guerra, sem sofrimento. As cidades são reconstruídas sob os princípios do Altíssimo. A humanidade, agora redimida, vive em harmonia com os anjos. O Filho do Homem reina para sempre. Enoque entende. Todo o sofrimento, toda a espera, toda a fidelidade silenciosa, tudo valeu a pena. A promessa foi cumprida. A última palavra de Enoque, o anjo, então leva Enoque de volta, encerrando a visão. Antes de partir, ele deixa uma mensagem final para aqueles que um dia leriam suas palavras. Escrevi para os dias distantes, quando a verdade seria desprezada e a mentira aplaudida. Mas àqueles que guardarem a fé, digo, não temam. O Altíssimo não se esquece dos seus. O Filho do Homem está às portas, e aqueles que perseverarem até o fim verão a glória que não pode ser comparada a nada neste mundo. Capítulo 7. A ascensão de Enoque e a promessa final. O último chamado Enoque estava no limiar entre dois mundos. Havia escrito tudo o que o Altíssimo lhe revelara. Tinha visto o princípio e o fim, os reinos dos homens e os tronos celestiais. Agora, com a missão cumprida, ele escutou novamente a voz que um dia o chamou para fora da terra. Uma voz como trovão suave que rompe as dimensões e penetra até a alma. Enoque, meu servo fiel, chegou a hora de entrar no descanso eterno. Era o último chamado, o chamado para a eternidade. A despedida do mundo diante da sua família, Enoque despede-se sem lágrimas, mas com olhos flamejantes de certeza. Matusalém, seu filho, o observa em silêncio, com o coração em conflito, entre orgulho e perda. Enoque não construiu cidades, não conquistou territórios, mas deixou uma herança que ecoaria por gerações, a revelação da justiça divina. Ao caminhar para fora de sua tenda, o céu se rasga. Não é um trovão comum, é uma abertura entre as realidades. O véu entre os mundos se desfaz. O corpo de Enoque começa a brilhar, transfigurado por dentro. Ele não sente medo, sente lar. A transformação no caminho celestial. A jornada de ascensão começa. Enoque não morre. Ele é transformado. O corpo que conhecia a dor é revestido de glória. Seu sangue já não pulsa, sua carne não se deteriora. Agora, ele é feito de luz, de essência espiritual. Ele ultrapassa as nuvens, passa pelos céus inferiores, onde as potestades caídas observam com ódio e inveja sua subida. Nenhum deles pode impedi-lo, porque Enoque foi selado com o favor do Altíssimo. Enquanto sobe, anjos entoam cânticos que jamais foram ouvidos na terra. É a entrada triunfal de um homem que viveu como poucos, em plena comunhão com o céu. O recebimento de um novo nome ao alcançar os salões mais elevados. Um trono é preparado. Enoque se ajoelha e um anjo poderoso se aproxima, trazendo uma coroa não feita por mãos humanas. O Altíssimo, envolto em fogo e esplendor, declara: Este é meu escriba fiel. A ele darei um novo nome e uma posição entre os santos. Enoque recebe o nome Metatron, o escriba celestial, o príncipe da presença.
Agora, ele não é mais apenas o homem que andou com Deus. É o guardião dos segredos eternos, o legislador dos céus, o mediador do conhecimento oculto. O papel de Metatron no reino dos céus, como Metatron, Enoque assume um novo papel. Ele se torna a ponte entre a criação e o Criador. Tudo o que é decretado nos céus, ele registra. Ele assiste o julgamento das almas, anota o destino dos reis e observa o desenrolar dos ciclos proféticos. Quando um justo clama na terra, Metatron escreve. Quando um ímpio se rebela, Metatron registra. Ele se torna a memória viva do plano divino. Nenhum ato se perde, nenhuma injustiça é ignorada. Seu livro é a base do juízo final. A promessa para os justos do seu trono de luz, Enoque contempla os filhos dos homens. Ele vê as gerações futuras, as dores, as guerras, os enganos, mas também os pequenos que permanecem fiéis, mesmo quando tudo diz para desistir. E então, o Altíssimo lhe revela: para esses que permanecem firmes, haverá livramento. Eles serão como tu foste, Enoque. Não verão a morte eterna. Herdarão o mundo que está por vir. Essa é a promessa final, não feita com palavras humanas, mas selada pelo próprio Deus. Uma promessa que atravessa o tempo e encontra eco nos corações daqueles que não se curvam. O retorno espiritual de Enoque, apesar de ter sido tomado fisicamente, Enoque jamais abandonou a terra espiritualmente. Em diversas eras, ele aparece em visões, sonhos e profecias, sempre nos momentos em que a humanidade beira o abismo. Sua voz ecoa nos textos esquecidos, nos fragmentos de pergaminhos proibidos, nos sussurros de monges antigos e em profecias reveladas em tempos modernos. Muitos não sabem que é ele, mas é a presença do vigilante da justiça, o mesmo que alertou os homens antes do dilúvio, agora sussurra à última geração. A ligação com o Filho do Homem em seus registros celestiais. Enoque vê o desenrolar da missão do Filho do Homem. Ele testemunha o nascimento humilde, a morte sacrificial, a ressurreição gloriosa e o retorno iminente. Enoque entende que a redenção da humanidade está ligada ao Cordeiro de Deus. O Messias prometido, visto por ele em visão milênios antes, é o mesmo que retornará para reinar sobre todas as nações. Enoque registra tudo, não como espectador, mas como testemunha ocular da eternidade. A profecia que cruzou os milênios, o livro de Enoque foi selado, proibido, esquecido. Mas agora, nos tempos finais, ele ressurge, não por acaso, mas por decreto divino. Porque a geração que verá o fim precisa conhecer o início. Precisa saber da guerra entre os céus, da corrupção dos anjos caídos, do julgamento reservado para os ímpios e da glória que aguarda os fiéis. A profecia de Enoque não é uma advertência apenas, é um manual de sobrevivência espiritual para os dias mais sombrios da história. A última promessa, a vitória dos justos. A voz de Enoque encerra este capítulo com esperança. Assim como fui levado para não ver a destruição, também será com aqueles que vivem na luz. O mundo tremerá, os céus se abrirão, mas os justos triunfarão e verão com os próprios olhos a cidade eterna descendo do céu, preparada como uma noiva para seu noivo. Esta é a promessa final. Enoque vive, o testemunho permanece, e para os que creem, a eternidade já começou. Conclusão: Enoque e a esperança do fim. Quando o passado explica o futuro, o livro de Enoque não é apenas um relato antigo, é um espelho do fim. O que aconteceu antes do dilúvio, com os anjos caídos, os nefilins, os vigilantes e os selos celestiais. É um ensaio profético do que ainda está por vir. Tudo que foi revelado a Enoque está sendo desenterrado agora porque o tempo chegou. Os mistérios que estavam ocultos dos olhos humanos, os códigos esquecidos pelos escribas do poder,
agora retornam como flechas lançadas contra a escuridão do engano moderno. O passado se torna a chave que abre os portais da compreensão profética do fim. A verdade que quiseram apagar durante séculos, o livro de Enoque foi enterrado, silenciado, excluído dos cânones oficiais. Mas por quê? Porque ele revela demais. Ele fala de entidades que ainda operam nos bastidores da humanidade. Fala de manipulações genéticas, alianças espirituais com seres caídos, promessas de imortalidade fora de Deus e o plano final de controle global. O livro revela que o mundo que conhecemos é apenas a superfície de uma batalha cósmica que atravessa eras. E ao trazer isso à tona, Enoque se torna perigoso para os sistemas deste mundo. Mas nenhuma verdade enterrada fica oculta para sempre. Chega o dia em que as pedras clamam, e este dia chegou. A esperança que nasce. Do juízo pode parecer contraditório, mas no juízo está a esperança. Porque o juízo prova que há justiça, que os que sofreram não o fizeram em vão, que os que morreram por amor à verdade terão seus nomes proclamados no céu. O Apocalipse não é o fim da vida, é o fim da mentira, o fim da opressão, o fim do domínio do mal sobre os inocentes. E Enoque viu isso. Ele viu o dia em que as lágrimas seriam enxugadas, os injustiçados seriam exaltados e os reinos deste mundo seriam entregues ao Rei dos Reis. Isso não é apenas juízo, isso é esperança, esperança com raízes eternas. O grito das gerações silenciadas em cada linha do livro de Enoque ouve-se um eco ancestral. O grito dos que pereceram antes do tempo, dos povos subjugados, dos inocentes sacrificados pelos impérios das trevas, das mulheres levadas pelos anjos caídos, dos filhos deformados pela hibridização espiritual. Enoque escreveu por eles, por nós, por todos que, em algum momento da história, foram esmagados por forças invisíveis que operam por trás dos reinos humanos. Seu texto é uma denúncia eterna, uma carta aberta ao universo espiritual. O Altíssimo vê, o Altíssimo age e o Altíssimo voltará. A última chave da revelação, Enoque, não só revelou o plano dos anjos rebeldes, mas também apontou para a última chave, o Filho do Homem. Antes mesmo de sua encarnação na Terra, Enoque viu aquele que haveria de nascer de uma virgem, ser rejeitado pelos homens, crucificado e ressuscitado com glória. Esse Filho do Homem, que Enoque viu em esplendor e poder, será o juiz final, o libertador definitivo. Todo o livro converge para ele, porque a verdadeira vitória não está em saber os segredos, mas em conhecer e seguir aquele que o selou com sangue eterno. A geração final está viva. Enoque escreveu, para a geração dos justos, que viverá nos últimos dias. E nós estamos aqui. Vivemos os dias em que o mundo volta a ser como nos tempos de Noé. Misturas genéticas, corrupção espiritual, alianças com inteligências não humanas e perseguição à verdade. Mas também vivemos os dias em que a luz brilha mais forte na escuridão. A geração final é aquela que, mesmo cercada por enganos, permanece firme, fiel e irrepreensível. Enoque escreveu para você, para nós, para todos os que não se curvarão ao sistema deste século. Os sinais já estão diante de nós. O retorno dos dias de Enoque está visível. Tecnologias que desafiam a natureza humana, ideologias que negam a criação divina, promessas de eternidade sem Deus, falsos profetas, manipulação do DNA, sinais nos céus. Tudo o que foi descrito nos escritos antigos agora se manifesta diante de nossos olhos. E não se trata de teoria, é realidade.
Os selos estão se rompendo, os vigilantes se agitam, o mundo se prepara para o maior confronto da história. Enoque nos deixou a bússola, cabe a nós seguir a direção. A missão não terminou. O livro termina, mas a missão continua. Porque agora é você quem carrega essa mensagem. Você que ouviu, que entendeu, que sentiu o chamado. Você é a continuidade da profecia. O que Enoque começou, os justos dos últimos dias irão concluir. Com coragem, com fé, com discernimento. Não haverá retorno ao antigo mundo. Estamos caminhando para a eternidade. E cada decisão, cada palavra, cada ato de resistência espiritual está sendo registrado, talvez pelo próprio Enoque, o escriba celestial. Quando o céu descer à terra, o fim de todas as coisas não é destruição, mas restauração. Enoque viu a cidade santa descendo dos céus. Um novo mundo onde Deus habita com os homens, onde não há mais dor, morte ou engano, onde os fiéis caminham lado a lado com os anjos, onde o Filho do Homem reina sobre todas as nações com justiça. Essa é a consumação de tudo. E essa é a nossa esperança. Não fugimos do mundo por medo, nós o vencemos pela fé, porque o que nos aguarda é maior do que podemos imaginar. A última palavra não é o medo, é a glória. Se você chegou até aqui, saiba, você foi chamado para mais. Você é parte do remanescente que desperta. A mensagem de Enoque não é uma condenação, é um convite, um chamado urgente para se alinhar com o reino que não pode ser abalado. O mundo cairá, mas os que estiverem firmados na rocha permanecerão. O Apocalipse não será o fim para os justos, será o recomeço. E a última palavra não será do medo, nem do engano, nem da morte. A última palavra será da glória eterna, da glória do Altíssimo. Epílogo. A profecia revelada para os nossos dias. O eco do antigo chamado, as palavras de Enoque atravessaram milênios como um sussurro que se recusa a morrer. Elas viajaram por cavernas, pergaminhos, línguas mortas e mentes ocultas. Elas sobreviveram a concílios, fogueiras, silêncios impostos, porque não eram apenas palavras, eram códigos de luz, plantados como sementes no tempo, esperando germinar nos dias de maior escuridão. E esses dias chegaram. O que era mistério agora se revela, o que era proibido agora grita. E o chamado antigo de Enoque, ecoando das câmaras celestiais, agora se dirige diretamente a nós. O despertar da última geração. Vivemos em uma era em que a tecnologia imita milagres, em que a ciência promete redenção e em que o homem tenta assumir o trono do Criador. Mas no meio do caos, uma geração desperta. Não são os mais fortes, nem os mais ricos. São os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Os que reconhecem os padrões da corrupção antiga repetindo-se no presente. Os que percebem que os dias de Noé não são mais um aviso distante, são o agora. E é para esses que a profecia foi revelada, não para gerar medo, mas para ativar coragem. A volta dos vigilantes e a nova rebelião que Enoque presenciou no início dos tempos está de volta. Os descendentes dos antigos vigilantes ainda operam. Agora, sob outros nomes, outras formas, outras linguagens, mas a agenda é a mesma. Perverter, controlar, destruir a essência divina no ser humano, inteligências artificiais que substituem a alma, experimentos genéticos que repetem os erros do passado. Um novo Monte Hermon está sendo erguido. Só que desta vez, ele é digital, invisível, global. E o pacto está sendo renovado diante dos nossos olhos. Mas há uma resistência, há uma luz. O grito profético do livro perdido. Livro de Enoque, escondido durante séculos, ressurge como um farol profético. Ele não volta por acaso. Ele é a resposta à urgência dos nossos dias. Tudo o que está nele contido revela os bastidores do drama humano, os agentes espirituais da corrupção,
os julgamentos reservados para os tempos finais e, acima de tudo, a vitória dos fiéis. O grito do livro não é apenas denúncia, é direção, é arma, é bússola. É chamado de volta à origem, de volta à justiça, de volta ao Altíssimo. A realidade invisível está se tornando visível hoje, mais do que nunca. A linha entre o natural e o sobrenatural está desvanecendo. Fenômenos inexplicáveis, sinais nos céus, revelações ocultas em documentos secretos. Enoque já tinha visto tudo isso, mas o que ele viu em visão agora se manifesta no real. A realidade invisível está se tornando visível, e aqueles que estão despertos podem sentir. Algo maior está em curso. Não é conspiração, é cumprimento, não é ficção, é profecia, é o tempo das revelações finais. A escolha, que ninguém poderá evitar. Com a revelação vem a responsabilidade. Agora que sabemos, não podemos mais fingir ignorância. Cada pessoa viva neste tempo está diante de uma encruzilhada espiritual. Não existe mais zona neutra. Ou você está alinhado com o reino da luz, ou está sendo sugado pelas trevas disfarçadas de progresso. A escolha será cada vez mais clara, cada vez mais exigente, e a eternidade depende dela. O Altíssimo está chamando, não para a religião, mas para a reconexão, para a identidade, para a missão, para viver como Enoque viveu, andando com Deus em meio ao caos. O retorno do Filho do Homem está próximo. Enoque viu, Enoque registrou, Enoque deixou claro: o Filho do Homem voltará, não mais como servo sofredor, mas como Rei glorioso, não mais para ser julgado, mas para julgar. Ele virá com miríades de anjos, com fogo, com justiça, com verdade. E todos os que zombaram cairão, todos os que se mantiveram fiéis serão levantados. O céu não ficará em silêncio para sempre. O Messias virá, e os livros serão abertos, inclusive o de Enoque. A promessa ainda está viva em meio ao colapso social, às guerras, ao desespero espiritual. A promessa ainda brilha. A promessa de que o justo viverá pela fé, de que os que guardam os mandamentos e têm o testemunho verdadeiro não serão esquecidos. Eles serão transformados, serão poupados, serão glorificados. Essa promessa não é teoria, é realidade profética, é certeza absoluta registrada nas tábuas eternas do céu. E Enoque é testemunha viva dela. Você é o eco da profecia. Se você chegou até aqui, se essa mensagem tocou sua alma, entenda, você é parte da profecia. Você não está ouvindo por acaso. Foi escolhido para carregar a tocha do entendimento, para alertar, proteger, preparar e guiar. Você é a geração que Enoque viu. Você é o eco da sua palavra, o cumprimento do seu livro, a voz profética dos dias finais. Não se cale, não recue, não se venda, levante-se, porque o tempo chegou. O céu está pronto. E você, as profecias não falharão. O céu já está mobilizado. Os anjos estão em prontidão. Os selos estão sendo quebrados. O trono está preparado. A trombeta será tocada. A glória será revelada. Enoque vive, a palavra vive, e o tempo do fim começou. Mas agora tudo depende de uma coisa. Você está pronto? Porque o céu está. E quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, não haverá mais dúvidas. Só haverá verdade e glória para sempre. Encerramento. Quando o silêncio acaba, a profecia fala há momentos na história em que o céu se cala, em que o divino observa, em que as profecias adormecem como vulcões antigos. Mas esse tempo passou, porque agora o silêncio acabou. As páginas ocultas estão sendo abertas, os livros escondidos estão sendo restaurados. O nome de Enoque, antes sufocado pela poeira dos séculos, volta a brilhar com uma força que o mundo moderno não consegue conter. Este livro
não é apenas um documento, não é apenas uma história antiga. Ele é um alarme espiritual, um código, uma convocação, um espelho para os últimos dias. Porque tudo que foi revelado a Enoque não foi destinado ao seu tempo, foi destinado ao nosso, ao seu tempo, à sua geração. Você leu segredos que muitos nunca conhecerão, tocou em verdades que foram protegidas por milênios, caminhou ao lado de anjos, viu o céu se abrir, presenciou o juízo se aproximar. Mas agora, a decisão está em suas mãos. O que você fará com o que recebeu? O mundo não será mais o mesmo, e você também não deve ser. Seja como Enoque. Ande com Deus, fale quando todos se calarem, resista quando todos se dobrarem, haja quando todos hesitarem, porque os céus estão prontos, o tempo está correndo e a profecia já começou a se cumprir. Você não está lendo o fim de um livro, está testemunhando o início de um destino.